Normalmente coisas que nós desejamos nem sempre estão atreladas a uma necessidade. Tanto é que muitas vezes Deus faz pela gente o que a gente deseja e às vezes não o que precisa para agradar. Deus faz. Mas na maioria das vezes, como um pai que ama e que educa bem os seus filhos, Deus não atende desejos, mas não deixa de atender necessidades. E continua fazendo o que a gente precisa. Então, Samuel, ele faz essa mediação. E o povo, infelizmente, de vez compreender o tamanho da grandeza do que Deus estava compartilhando com eles, ser a única nação que não precisava de um rei humano, porque tinha um soberano divino, capaz de agir por intermédio da mão de homens íntegros e santos como Samuel. Mas você conhece o texto, desejando ser como outras nações, começaram então a desejar também ter um rei sobre eles. Não era vontade de Deus, não era vontade de Samuel, mas era o desejo do povo, e o povo desejou, o povo insistiu, de modo que impeliu Samuel a fazer a colocação do pedido diante de Deus. Perceba, o povo podia desejar quanto quisesse, mas esse povo só se achegava a Deus por intermédio de Samuel. Então tem coisas que até chegarem em nós precisamos saber como vamos gerenciar aquilo, porque a gente tem poder de fazer o que desejam ou de decidir não fazer. Leve isso como aplicação para a sua vida, como pai, como patrão, como funcionário, para entender o tamanho dessa importância. Tem gente que deseja coisas, mas que só podem acontecer por intermédio das suas mãos. Então muito cuidado com o tipo de pessoa e com o tipo de desejo que você deixa as pessoas terem acesso ao seu poder, à sua autoridade, à profundidade do seu contato com Deus. Quem está entendendo isso aí, diga amém. Todavia impeliram, porque era grande o seu desejo. E eu tenho muita preocupação com essa coisa de desejar algo tanto, de desejar tão apaixonadamente, tão avidamente algo, a ponto de nem passar isso pelo filtro da vontade de Deus. Mas será que Deus quer esse desejo? Será que às vezes a gente fica tão cego no desejo? E me permita aqui, falando sobre desejos, lembrar que o povo de Deus ficou cego desse desejo futuramente nos dias de Moisés, quando o texto diz, nos dias de Moisés, quando o texto diz que desejavam comer carne, mesmo tendo a manutenção diária do alimento, que era o maná. Qual era o nome do alimento? Qual era o nome do alimento? O maná. O Senhor entregava o maná diariamente. Canaã, que é a terra do desejo, mel, cacho de uva que precisa de dois homens para carregar, vai chegar. Mas enquanto Deus não realiza o desejo, Ele não deixa você ter falta na sua necessidade. Quando Deus estiver te passando pelo momento de suprir suas necessidades, não fique focando no desejo, seja grato por Deus estar suprindo as suas necessidades. Mas o povo foi ingrato, enjoou do maná, não compreendeu que era tempo de maná, e de vez em entender que estava comendo uma peculiaridade divina, direta e fabricada do céu de Deus para a humanidade, rejeitaram, enjoaram, fizeram cara feia e foram então interceder ao seu líder. Entenda o paralelo. E impeliram seu líder a pedir: Deus, dá-nos carne, porque a gente não aguenta mais comer essa comida aqui. Dá-nos carne, nós queremos carne. E o texto diz que por causa disso, por causa do impelimento do povo, Moisés pediu carne e o Senhor enviou. E o texto diz que vieram uma cordonize, uma revoada de cordonizes, por causa do desejo do povo. Veja, por causa do desejo do povo, veio então uma revoada de cordonizes que voou tão baixo, que o texto diz que cada homem que quisesse podia pegar uma ave com a sua própria mão, porque quando você quer algo que deseja, mas Deus não aprova, tem que pegar com a própria mão. Aí eles pegavam com a própria mão, cozinharam aquelas cordonizes, e o que é que o texto vai dizer? O texto vai dizer que teve gente no deserto, que a carne não chegou a atravessar na garganta, mas morreram engasgados com a carne ainda entre os dentes, porque foi grande o desejo de comer carne aquele dia. E o texto diz que o nome daquele lugar, até o dia em que a escrita do texto foi feita, se chamou Vale dos Desejos, porque ali o povo comeu e o povo morreu. Muitos morreram aquele dia, porque não entenderam quando é o tempo de ser grato pelo suprimento da necessidade, ao invés de se revoltar pela vontade de viver o cumprimento de um desejo. Só para você entender, não é o ponto principal ainda que eu quero aplicar aqui nessa tarde,
Mas eu preciso que você, na condição de pai, de mãe, de chefe de família, seja pastor de uma igreja, líder de um departamento, gestor de alguma área da sua empresa, não permita com que o impedimento do povo te aperte tanto a ponto de que a única maneira de você desfrutar de paz é cumprindo o desejo deles. Porque no final a gente desfruta de paz, mas muitos desfrutam de morte. Todavia, sobretudo, independente de você ser líder, pai, mãe ou pastor, não se culpe se alguém descer por causa da escolha dos seus desejos. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Do que se queixa o homem? Das suas próprias concupiscências. Então não adianta a gente querer responsabilizar A, B, C ou D, quando na verdade nós estamos sendo protagonistas das nossas próprias escolhas, dentro da nossa própria história. Grita comigo, vigia! O povo desejou então, na ocasião da liderança de Samuel, um rei, e Deus não queria. Não era da vontade diretiva de Deus dar ao povo um rei, mas o povo não compreendeu o privilégio. E Samuel então pediu ao Senhor: Senhor, então dá um rei, para que eles sintam o que sentem as outras nações, para que eles tenham o que têm as outras nações. E o Senhor então vai escolher pessoalmente o próprio rei. Você precisa entender que ter um rei não era da vontade de Deus, mas ser Saul foi uma escolha de Deus. Eu vou repetir porque você não pode confundir tudo e dizer assim: porque o povo queria um rei, aí por isso que Deus deu Saul. Não. Ter um rei não era da vontade de Deus, porém ser Saul foi uma escolha feita a dedo de Deus. E você vai ver isso em todo o processo da escolha, tirando ele por detrás das malas no dia da ordenação, buscando ele ou fazendo-se perder as jumentas para que ele encontrasse com Saul, com Samuel, e então se tornasse o rei de Israel, e etc. Quando você vai avaliar a história de Saul, você percebe que ele tem toda uma caminhada de crescimento ao lado de Samuel, desde o dia em que foi tirado de trás das bagagens para ser ungido, como até o dia em que passou dele o reino. Foi um caminho contínuo de convivência e de crescimento. Tanto é que Samuel vivia mais nos arredores de domínio de Saul do que dentro da sua própria casa. Fazendo o que, Camila? Mentoreando ele, ajudando ele, direcionando ele, fazendo ele compreender qual é a legislação de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. Então Saul vai crescendo, se torna rei de todo Israel, e Deus vai dar uma oportunidade pioneira a Saul. Às vezes nós vamos ser inseridos dentro de algum contexto que nem era da vontade diretiva de Deus. Às vezes é para suprimento de uma necessidade humana, mas quando Deus bota a mão na gente, irmão, quando Deus entra com a gente para atender, ainda que seja uma necessidade humana, até aquilo que podia dar errado, com a ajuda de Deus, tende a dar certo. Agora, não é porque Deus meteu a mão que significa que eu não tenha participação de fazer a vontade do Senhor, de seguir de acordo com os seus caminhos. E Saul é a maior prova disso, para a gente não sair daqui nessa noite com aquela mentalidade, achando assim: o que Deus tem para mim, Deus vai me dar e vai fazer, seja como for, do jeito que tiver que ser. Não é assim não. Saul teve a oportunidade de crescimento e de ser mentoreado pelo próprio Samuel, mas o texto vai mostrar para a gente que o orgulho, a vaidade de ser rei, começou a tomar o seu coração. E dentro disso, Samuel vai adverti-lo, mas vai crescendo junto. Completa para mim, para eu saber que você está comigo. Eles vão crescendo? Na verdade, Saul vai crescendo junto, debaixo da cobertura de Samuel, em ensino, em estatura. Porém, você pode governar sobre alguém, mas jamais governará sobre o coração de alguém.